Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4, o Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e para arruinar, e também para edificar e para plantar. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Vamos buscar o Senhor, vamos mais uma vez pedir a Deus que fale conosco, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegou agora, Senhor, o momento de nós, Senhor, da glória, ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, altíssimo e tremendo, manifesta-te agora, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala alto, Senhor, as vidas que aqui estão, Senhor. Ecoa nos corações, edifica, Senhor, da glória através da Tua palavra. Manifesta-te, Deus, oh, aleluia, Senhor. Manifesta-te, Senhor, oh, altíssimo, tremendo, mais uma vez nos ensinando, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Altíssimo, eu te peço, Senhor. Oh Deus, visita a minha mente agora, Senhor. Move os meus lábios, Senhor. Oh Deus, toca nos meus ouvidos, Senhor. Toca no meu coração, Senhor da glória. Que eu seja tomado por Ti agora, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para edificar, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Graças a Deus, Altíssimo. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Irmãos, existem algumas coisas, né, que muitas pessoas aprendem, vamos dizer assim, e aprendem e ainda tem muitas dúvidas, né? Como é que a gente pode aprender e ter dúvidas, né? Mas existe, irmãos, porque existe um contexto espiritual tremendo no poder da palavra de Deus, e muitas vezes se nós não meditarmos profundamente naquilo que Deus fala e compreendermos, né, aquilo que Deus deixou escrito para nós, e se nós não buscarmos fazer, né, a ligação entre as palavras de Deus, entre aquilo que Deus falou e aquilo que Jesus falou, nós vamos ter muita dificuldade em compreender a plenitude da palavra. E aí haverão dúvidas, né? E essas dúvidas muitas vezes não serão, né, esclarecidas, né, por toda a vida de uma pessoa. Não porque Deus deseja que isso aconteça, não porque, né, o nosso Deus seja um Deus de confusão, mas porque, né, existe algo que talvez a pessoa não tenha compreendido ou não tenha aceitado a sua compreensão. Nós vemos aqui o profeta Jeremias, irmãos, começando o seu ministério. E Deus chamou o profeta Jeremias, né? Jeremias começou ali no versículo 4 dizendo assim: a palavra do Senhor veio a mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Ou seja, né, Jeremias estava atento, Jeremias estava ali, né,
como uma pessoa que estava percebendo e entendendo, né, a voz de Deus que falava com ele, que queria passar uma mensagem a ele, né? Diferentemente ali de Samuel, né? Quando Samuel, menino, Samuel jovenzinho, quando foi chamado pelo Senhor, ele ficou atônito, ele ouvia a voz de Deus quando Deus chamava Samuel, Samuel, e ele não compreendia, né, de onde via aquela voz, e teve que ali Eli, o sacerdote, esclarecer a ele que era a voz do Senhor, né, onde ele disse: fala, Senhor, o teu servo te ouve. E nós, irmãos amados, devemos compreender que Deus fala conosco, Deus fala com você, Deus tem interesse em revelar ali coisas tremendas, profundas, grandes e fundamentais na sua vida. Talvez você busque tantas coisas, tantas revelações de Deus, talvez você busque tantas coisas que você deseja ouvir de Deus, e talvez você não esteja atento à palavra do Senhor, que fala primeiro em fundamentos, primeiro em coisas básicas, primeiro em situações que você deve compreender, para que você possa, né, na profundidade daquilo que é a palavra de Deus, compreender algo muito maior do que o fundamento que talvez Deus esteja tentando cravar no seu coração, que Deus esteja desejoso de cravar no seu coração, para que muitas outras revelações possam ser dadas a você. E Deus chamou Jeremias para, né, uma grande obra, para ser usado pelo Senhor, e o próprio Deus falou para falar às nações, né? Para falar às nações. E Deus, ele falou, né, algo assim, né, extremamente importante, quando ele disse assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Começa aqui algo muito importante, irmãos. Eu sempre falo, sempre ministro que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Quando Deus determinou que houvesse a sua vida, quando Deus enviou o Espírito de vida ali no ventre, né, da sua mãe, Deus tinha um propósito, né, com esse nascimento. Deus tinha um propósito, né, com a vida que foi estabelecida. Não é por acaso que Deus dá a vida. Deus não lança à sorte vidas, né? E ele lá no céu fala assim: hoje eu vou enviar 1000 espíritos de vida, né? Aleatoriamente. Deus não age desta forma. Deus tem princípios, né? Deus é sábio e Deus estabelece todas as coisas, e Deus não precisa agir em vão para estabelecer uma vida. Muito pelo contrário, existe um propósito de Deus no estabelecimento de qualquer vida, assim como existe um propósito de Deus no seu nascimento. Existe um propósito de Deus no seu nascimento, e Deus te conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe, né? Deus tinha um plano e tem um plano para a sua vida, mesmo antes de você nascer e ser formado no ventre da sua mãe. E você está aqui hoje cumprindo parte desse propósito. Você está aqui hoje, porque Deus estabeleceu um propósito na sua vida, e esse propósito está se manifestando na sua vida. Talvez existam coisas muito maiores que Deus ainda tenha a executar através da sua vida, né? Mas você está cumprindo um propósito de Deus estando aqui hoje, né? Isso faz parte daquilo que está no coração de Deus, né? Faz parte, né, do coração de Deus em criar em você uma pessoa adoradora, uma pessoa que o conhece, uma pessoa que o deseja, uma pessoa que o busca, uma pessoa, que tem prazer e alegria em buscar as coisas que são de Deus. Nós louvamos aqui, né, essa música, o único
E quantas palavras bonitas foram ditas ali por aquele que compôs esta música inspirada, talvez num amor profundo que estava exalando da sua vida, né, quando ele escreveu aqueles versos, esses versos desta canção. Então, sabe, não se ache, sabe, não se ache uma pessoa, né, que, né, por não ter um chamado pastoral, por não ter determinada situação na sua vida, ministerialmente falando, que não existe propósito de Deus para você. Existe um grande propósito de Deus para a sua vida. Existe um grande propósito de Deus para todas as nossas vidas, né? Existe um grande propósito de Deus para toda a humanidade. Existe sim um grande propósito do Senhor. E os propósitos de Deus, irmãos, são estabelecidos e são colocados diante de nós, mas o homem com o seu livre-arbítrio, né, o homem, né, com ali a possibilidade de querer ou não querer, de aceitar ou não aceitar, pode sim não cumprir o seu papel, o seu propósito neste mundo, né, e frustrar ali, né, aquilo que Deus havia planejado, não porque Deus não fez, não porque Deus não possibilitou, mas porque o homem não quis. Porque o homem não quis. E o homem é terrível. O homem é terrível porque Deus estabelece coisas na vida dele e ele rejeita, ele não aceita, ele recua, ele não quer, ele se afasta, sabe? Ele ignora, ele menospreza, ele abandona. Quantas coisas ruins o homem faz em relação ao propósito de Deus para a vida do homem. E Deus, Ele não obriga ninguém a nada, irmãos. Deus não obriga ninguém a nada, né? Deus tem autoridade sobre todas as coisas, mas Deus não obriga o homem, né, a desejá-lo, que é um dos fundamentos para que as coisas são de Deus aconteça na vida do homem. E você vai ver hoje aqui isso, né? Existem fundamentos para que Deus possa operar na vida do homem. E quantas vezes o homem, né, não compreende isso e desfaz tudo aquilo que Deus quer fazer, todos os planos estabelecidos antes do ventre da mãe, né, para que possa acontecer. E eu achei interessante porque quando Jeremias ouviu a voz do Senhor, né, provavelmente, irmãos, e aqui é apenas uma probabilidade, né, provavelmente Jeremias tremeu na base, né? Porque ele chegou e falou para o Senhor, quando Deus falou assim, eis que, né, eu te constituo profeta entre as nações, Jeremias disse, Senhor, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Parece com Moisés, né? Igualzinho Moisés, né? Deus chamou Moisés ali na sarça ardente, né, queimando ali os arbustos, né, e o fogo não consumia a planta, e de repente Deus falou para Moisés que ele seria levantado para libertar o povo ali de Israel do Egito, e Moisés falou assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, né? Eu sou gago, eu não sei falar, né? E ali Jeremias falou a mesma coisa, Senhor, eu não sei falar, né? Eu não passo de uma criança, né? Ou seja, Senhor, o Senhor errou. O Senhor errou. Não sou eu esse. Eu não sou capaz de fazer isso. Senhor, o Senhor se equivocou, né? Eu sou ali, né, incompetente para fazer aquilo que o Senhor está dizendo que eu iria fazer, né? E talvez, sabe, irmãos, talvez muitas pessoas estejam dando desculpas, sabe, para fazer algo que deva ser feito por todos nós. Existem responsabilidades espirituais para as nossas vidas. Quando Deus nos chamou, irmãos,
Quando Deus te formou e quando Deus nos chamou, Ele estabeleceu ali, coisas que nós devemos fazer, responsabilidades que nós devemos tomar. Quando Deus chamou Jeremias, quando Deus chamou Moisés, eles automaticamente, quando foram, assumiram responsabilidades que Deus desejava que eles assumissem. Deus deu uma bronca em Jeremias dizendo: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Existe medo. Muitas pessoas têm medo. E muitas pessoas têm preguiça. E muitas pessoas não têm motivação, sabe, para se prepararem para fazer algo para Deus. Muitas pessoas, sabe, acham, que fazer algo para Deus é custoso, trabalhoso, e vai gerar ali uma falta de tempo que já não existe. Muitas pessoas colocam sobre a sua vida um peso que não existe das coisas que são de Deus. Muitas pessoas colocam sobre a sua vida algo, que impede que Deus opere, achando que as coisas são de Deus, são penosas, são difíceis, são trabalhosas, demandam tempo e dedicação. E parte do que nós falamos aqui é verdade, mas jamais algo de Deus será penoso, difícil, porque o nosso Deus sempre estará conosco, porque o nosso Deus sempre fará algo, para nos capacitar e nos possibilitar executar aquilo que nós desejamos, aquilo que Deus deseja das nossas vidas. E talvez você esteja de novo aqui pensando, em funções na igreja. Talvez você esteja de novo aqui pensando em coisas, que demandam um trabalho na igreja, mas Deus não está falando nada disso, porque isso é uma mera consequência simples e que todo homem deveria ter prazer mesmo, mas não é disso que Deus fala. Eu sempre falo assim, quando a gente de vez em quando ministra assim, em relação ao sacerdote do lar, o homem é o sacerdote do lar, O homem é o sacerdote do lar. Quando o homem não executa esse papel, existe uma grande falha espiritual, e essa falha, ela sempre, se não for suprida pelo próprio homem, sempre terá um defeito. E quando nós somos sacerdotes do lar, eu vou usar esse exemplo agora, porque a mulher também tem seu papel, que se der tempo aqui a gente fala hoje, porque tem tanta coisa para eu falar. Eu comecei a ler esse texto da palavra e tem tanta coisa para eu falar. Eu até pedi para Deus: Senhor, organiza a minha mente hoje. E então o homem, como sacerdote do lar, ele tem que executar um papel. Em relação à sua casa, em relação à sua família, ele tem que executar esse papel. E se a gente olha, aquilo que o homem tem que executar, se o homem, não tiver uma vida separada para Deus, ele não vai conseguir executar esse papel na sua casa. Porque seus filhos não vão aprender simplesmente por falar, simplesmente por ensinar. Os filhos, o lar, ele vai ser abençoado por causa daquilo que é realizado ali naquela casa. Então, seus filhos vão ler a Bíblia se ver os pais lendo. Os filhos vão orar se ver os pais orando. Os filhos vão vir à igreja se verem os pais vindo à igreja. Os filhos vão querer dons espirituais se verem a manifestação dos dons espirituais nos pais.
Porque o falar é muito leve, o falar ele é muito superficial, o ensinar, né? O grande ensino é as pessoas verem aquilo que nós falamos nas nossas vidas, né? E se nós falamos e não é encontrado aquilo que nós falamos nas nossas vidas, não existe raiz nem profundidade, né? Então, quando nós temos que executar um papel, quando nós temos que ser usados por Deus em determinada situação, né? Nós devemos sim nos posicionar para que aquilo aconteça, né? E aí você já percebe, irmãos amados, que a responsabilidade que Deus dá a todos nós, né, pressupõe uma preparação e pressupõe cuidados. Pressupõe cuidados, sabe, irmãos? Pressupõe ali que nós estejamos nos preocupando, sabe, com aquilo e fazendo, executar aquilo nas nossas vidas para que a resposta de Deus aconteça. Para que a resposta de Deus aconteça. Né? Isso é algo natural, irmãos. Deveria ser algo natural na sua vida, né? Deveria ser algo que as pessoas elas, né, fizessem compreendendo aquilo que devem fazer, né? Como é que eu vou encontrar Deus se eu não oro na minha casa como Jesus ensinou? Como é que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus diariamente, se eu não faço aquilo que Jesus falou? Como as coisas vão acontecer? Será que Deus vai contradizer a sua própria palavra? Será que Deus vai abrir exceções? Será que Deus vai fazer algo, né, que não foi dito, né, da forma como foi dita, contrariando aquilo que Ele mesmo falou e ensinou? Será que o nosso Deus, Ele vai responder a nós com o poder que muitas vezes nós queremos, sem nós nos posicionarmos a respeito, sem nós nos prepararmos a respeito, sem nós estarmos ali dedicados a respeito? Será que Deus vai fazer? Será que Deus, sabe, vai transformar vidas, né, através das nossas vidas, se nós ainda precisamos ser transformados, né? Se nós ainda precisamos fazer o básico, aprender o básico, executar o básico? Será que Deus, Ele, sabe, vai, né, criar um monte de pessoas, né, que têm muitas palavras e poucas atitudes? Existe uma palavra ali que Deus nos ensinou, uma parábola que Jesus nos ensinou, que fala a respeito de dois filhos, né, que receberam ordem para ir trabalhar. Um disse que não ia e foi. O outro disse que ia e não foi. Qual foi aquele que obedeceu? O que foi? Não adianta falar, não adianta falar palavras, profetizar palavras que não são verdade, irmãos. Que não são verdade, né? Não adianta, né? Nós temos que buscar e nós temos que pedir misericórdia a Deus sobre as nossas vidas, pelas nossas falhas, e nós devemos nos apresentar diante de Deus, querendo verdadeiramente o Senhor, né? As pessoas querem ouvir as palavras de Deus, as revelações de Deus, em relação às suas necessidades, mas não querem ouvir de Deus, né, aquilo que as pessoas devem fazer para que as suas necessidades sejam supridas. O básico, o começo, o fundamento tem que existir, para que depois que o fundamento estiver solidificado, sólido, né, a edificação cresça e suba, para que as coisas são de Deus aconteçam na vida das pessoas, né? O apóstolo Paulo
O apóstolo Paulo, ele disse ali no livro de Gálatas, a mesma coisa, né, que Deus, na verdade, Paulo entendeu, Jeremias não entendeu e Paulo entendeu, ele falou assim, né, que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele, e Paulo era um assassino de cristãos, Paulo era um homem perseguidor de cristãos, tanto é que Jesus, quando encontrou, né, ali Paulo no caminho de Damasco, ele disse ali, né, a Paulo, ele disse assim: Paulo, por que você me persegue? Paulo perseguia a igreja, né? E Jesus disse: por que você me persegue? Por que você me persegue? E Paulo disse: quem és tu? Né? Ele era um grande perseguidor e ele sofreu as consequências pelas suas atitudes, viu, irmãos? Quando Deus chamou Paulo, ele falou assim: eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. E Paulo falou: desde o ventre da minha mãe, eu fui separado por Deus para pregar a palavra aos gentios. Aos gentios. A nós, que não éramos judeus. Hoje nós somos, né? Porque nós fomos agregados na videira verdadeira, né? Enxertados, né? Conforme o Senhor disse. Povo de Deus. Mas Paulo disse, ele entendeu, ele falou assim: eu fui chamado desde o ventre da minha mãe para esta obra. E ele fez a obra. Assim como Jeremias fez. Jeremias sofreu demais, ficou preso, passou fome, foi insultado, né? Foi ali ignorado. Mas ele falava. Assim como Deus falou para ele, né? Que ele iria falar às nações para ele não ter medo, ele falou assim: hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. E Jeremias foi e fez esta grande obra. Jeremias profetizou, irmãos, ele profetizou. Você pega o livro, tem 2 livros escritos por Jeremias, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Sabe quanto tempo Jeremias profetizou? 40 anos. Jeremias profetizou 40 anos. Né? Escritos, parte das profecias de Jeremias estão descritas em 2 livros. Você imagina o que esse homem viveu? Você imagina o que Jeremias passou? Você imagina a consagração que Jeremias deveria ter para ser ali, para conseguir, né, resistir durante 40 anos. Durante 40 anos falando, durante 40 anos pregando, durante 40 anos anunciando ali a necessidade de arrependimento, decretando sentenças. Ele decretava sentenças de destruição, né? Por causa do pecado, por causa da falta de arrependimento. 40 anos, irmãos, não são, né, 40 dias. Ah, vai lá, irmãos, vai pregar a palavra 40 dias. Teve um período aqui na igreja, né, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, que nós fizemos aqui 40 dias de oração na igreja. 40 dias de oração na igreja. Foram a igreja aberta todos os dias durante 40 dias. E durante esses 40 dias tinha louvor, uma palavra curtinha e oração. 40 dias de oração. Poucos resistiram. Poucos resistiram 40 dias. Poucos. Quase ninguém resistiu 40 dias. Você imagina? 40 anos.
Se a gente faz uma analogia, né, da nossa vida espiritual, ou da vida espiritual das pessoas, e isso é algo assim extremamente complexo, porque o reino espiritual, ele é muito particular, né, assim, o relacionamento, vamos dizer assim, de uma pessoa com o reino espiritual, ele é muito particular. Extremamente particular. Então não dá para nós generalizarmos coisas, né? Porque existe uma particularidade de relacionamento. E existe algo, irmãos, que eu vou falar para você aqui hoje. Existe algo que eu vou falar aqui para você aqui hoje, sem medo de errar, sabe, por experiência própria durante muitas vezes. Quando você faz um propósito com Deus, e muitas pessoas fazem propósitos com Deus, e no dia seguinte quebram o propósito, mas quando você faz um propósito com Deus, Deus abre todos os caminhos para que aquele propósito seja cumprido. Deus abre. Então, eu fiz um propósito com o Senhor. Um exemplo assim, sabe? Não quero que você se influencie por esse exemplo só, mas é para você entender. Vou fazer um propósito com Deus de orar todos os dias de madrugada durante 30 dias. Todos os dias de madrugada eu vou orar ao Senhor durante 30 dias. Deus vai abrir todas as possibilidades para que você faça isso. Ele vai te possibilitar que você cumpra o teu propósito, porque é algo que está no coração dele, porque é algo que ele deseja, porque é algo, né, que ele, né, tem assim, né, um desejo profundo de que você faça isso. E aí, no primeiro dia de frio, a pessoa... hoje eu não vou fazer, não. Mas Deus, não foi culpa de Deus, porque Deus abriu todas as condições para que houvessem ali aquele propósito cumprido. E eu vou dizer para você assim, sem medo de errar também, quando nós fizemos a campanha de 40 dias de oração na igreja, Deus abriu todas as possibilidades para que toda a igreja pudesse estar, se a pessoa, obviamente, desejou aquele propósito. Porque tem pessoas que provavelmente ouviu e falou assim, não vou fazer. Não vou fazer. Então, é uma questão, sabe, são coisas diferentes daquele que já não quer, e daquele que se prontificou a fazer, e daquele que não fez, mas se prontificou a fazer. E eu falo isso mais uma vez, irmãos, porque, sabe, nós fizemos aqui e estivemos aqui os 40 dias, e mais algumas pessoas, numa igreja em São Paulo, né, onde nós fizemos esse trabalho, e a igreja ficava a 18 quilômetros da minha casa, e eu trabalhava numa empresa com inúmeras responsabilidades, com 70 pessoas debaixo da minha responsabilidade, e saía e percorria toda a marginal para chegar em casa, pegar a minha família, meus filhinhos pequenos, e percorrer 18 quilômetros todos os dias para cumprir um propósito de fazer aquela campanha de 40 dias de oração, e eu fiz. O trânsito não impediu, a chuva não impediu, porque eu passava, né, ali, né, no bairro do Ipiranga, onde tem o Riacho do Ipiranga, que inunda tudo ali.
a inundação não impediu. Nada pôde impedir. Os clientes que eu tinha na empresa não conseguiram impedir. Nada, absolutamente nada conseguiu impedir com que o propósito fosse cumprido. E depois a gente olha, o que aconteceu? O que aconteceu na minha vida depois que aquele propósito foi cumprido? O que aconteceu na minha vida depois que acabou a campanha de oração de 40 dias aqui na igreja? O que aconteceu com a minha vida? Será que ela continuou igual, espiritualmente falando? Será que ela foi a mesma de antes da campanha ou não? Será que ela foi igual? É obviamente que não, irmãos. Obviamente que não, porque o poder de Deus se manifesta, porque o poder de Deus, né, ele nos envolve, porque o Espírito Santo de Deus nos envolve, né? E não é só a alegria de ter feito, mas aquilo que Deus faz depois que aquilo é feito, né? E olha, irmãos, eu não estou falando tudo isso eu estou falando da minha vida, porque eu falei, como é muito particular, eu tenho que falar de mim, para você entender, né? Mas, sabe, nós devemos olhar para as nossas vidas e compreender as nossas responsabilidades espirituais. E não é na igreja que eu estou falando de você, como responsabilidade espiritual na tua casa, como responsabilidade espiritual para a tua salvação, como responsabilidade espiritual para que você seja cheio do Espírito Santo, porque Deus prometeu isso, né? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, né? Só que existe um caminho a ser trilhado para que as pessoas possam chegar lá. Um caminho a ser trilhado para que as pessoas possam chegar lá, né? Eu lembro que lá em São Paulo, né, quando eu passava em casa para pegar a minha família, não entrava em casa, não dava tempo. A Rosana trazia uma banana para eu comer. Sim. Mas às vezes eu comia uma banana. Eu falava para ela, pega uma banana para mim. Mas, irmãos, sabe, é algo assim que a gente olha e parece que estava enraizado, sabe? Parece que não tinha força que conseguiria ali destruir, né, algo dentro de mim. Não tinha força. Não é porque eu sou forte, não, irmãos. Era muito forte a força que estava dentro de mim, né? Então, né, a banana me sustentava, né, para que eu saísse depois, meia-noite às vezes saía da igreja para voltar por um caminho extremamente perigoso, com 2 crianças. Sabe, e isso deve te motivar, e não te entristecer. Isso te deve, sabe, fazer com que, né, você olhe, assim como olho para o apóstolo Paulo, eu me sinto nanico, né? Eu olho para o apóstolo Paulo e vejo minha vida assim, completamente distante dele. A gente tem que olhar as coisas que acontecem ao nosso redor de forma positiva, para que a gente possa, sabe, mudar, para que a gente possa compreender qual é a nossa responsabilidade espiritual, qual é a nossa responsabilidade em relação às coisas que são de Deus, né? Isso é muito importante, irmãos, são fundamentos. Se você não colocar o fundamento, você não vai conseguir construir
o edifício, você não vai construir o edifício porque, né, ele vai estar fofo, vai cambalear e vai cair, não vai dar certo, né, naquilo que você tem que executar. Aí, irmãos, você foi chamado, né? Você foi chamado. E você tem um propósito de Deus na sua vida. E aí a Bíblia diz assim: Deus te chamou, né? Você está aqui hoje porque Deus te chamou. E a Bíblia diz assim: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí eu vou ler outro texto da palavra do Senhor, que fala a mesma coisa que, né, Deus falou aqui no Evangelho de João, nesses 2 versículos que nós lemos aqui. Nós acabamos de ler, está no livro de João 11, capítulo 1, versículo 11 e 12. E no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 2 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou as cidades deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para os banquetes todos os que vocês encontrarem. Pois eu vou ler mais um trechinho. Mas por que eu li esse texto da palavra? E por que tem a ver, né, com o chamado de Jeremias, né? Irmãos, você ouviu aqui o apóstolo João falando que Jesus veio para os seus. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, né? E aí ele disse, né, e todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E Deus está dizendo aqui que Ele convidou todos os judeus foram convidados, todos aqueles que deveriam ser dignos para a festa foram convidados, mas nenhum quis vir. Nenhum quis vir. Então Ele falou assim: então, vão pelas encruzilhadas e convidem a todos que vocês encontrarem. Convidem a todos que vocês encontrarem e digam que a festa de casamento está pronta. Deus, Ele nos deu a oportunidade. Ele te chamou, Ele me chamou, assim como Ele chamou todos. Toda a humanidade foi escolhida. Toda a humanidade foi chamada. Toda a humanidade, né, recebeu de Deus a oportunidade. Ele falou: vão e chamem todos. Vão e chamem todos que vocês encontrarem. Chamem todos eles, pelas encruzilhadas, pelos caminhos, né, aonde vocês passarem, chamem todos.
Deus chamou todos. Assim como Deus chamou Jeremias, assim como Deus chamou Paulo, assim como Deus chamou Moisés. Deus chamou todos. Sabe? Não existe uma acepção de pessoas que Deus tenha feito. Muito pelo contrário, o Senhor Deus, Ele estabeleceu coisas assim muito grandes, firmes e profundas, para que nós pudéssemos cumprir, e receber dele a grande recompensa do Senhor. Você faz parte desses que foram chamados. O seu vizinho também foi chamado, O drogado lá foi chamado, o bandido foi chamado, o estrupador foi chamado, Todos foram chamados, todos nós fomos chamados, para que nós pudéssemos atender a voz do Senhor, assim como Jeremias atendeu a voz do Senhor, ainda que relutante e tendo que ouvir ali, Deus dando uma bronca nele. Talvez Deus tenha te dado já broncas, Talvez Deus tenha, em determinado momento da sua vida, falado: eu sou Deus, eu sou Deus. Só que existe uma diferença, que Jeremias ouviu e foi. Moisés deu a desculpa, ouviu a resposta de Deus e foi. Que você, sabe, nas suas lutas, vá, sabe, irmãos, vá, responda a Deus, honre Deus, ainda que você tenha dito, a irmã Neide tem um testemunho maravilhoso sobre isso, ainda que você tenha dito, não vou fazer, faz, vai, faz, como o filho lá, daquele homem que disse, não vou, e foi. Ainda, sabe, que você esteja relutante, vá, faça, sabe, porque o nosso Deus está atento, o nosso Deus deseja, simplesmente faça porque o nosso Deus deseja, e porque Ele te chamou, e porque Ele te convocou, e porque Ele te capacitou. E se você olhar para Jeremias, você vai compreender que Deus o capacitou. Deus, Ele falou assim, eu não sei falar. Ele tocou na boca de Jeremias e disse, eis que eu ponho agora as minhas palavras na tua boca. Ele nos capacita, Ele faz com que a gente consiga executar aquilo que nós teoricamente não conseguiríamos. Ele consegue, Deus faz, Ele sempre consegue, Deus faz. Assim como Ele revelou a Paulo, e deu o Espírito Santo dele a Paulo, Paulo foi um grande exemplo também disso que nós estamos falando aqui, porque ele recebeu de Deus ali a convocação e foi tremendamente usado pelo Espírito Santo. Olha o que ele falou assim, Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Paulo recebeu a grande revelação do Espírito Santo. Paulo falou palavras que nenhum homem tinha dito ainda na Bíblia, nenhum profeta, nenhum enviado de Deus tinha dito. Paulo falou palavras que nenhum homem disse. Ele aprendeu. Paulo era um homem conhecedor da palavra de Deus. Paulo conhecia as Escrituras tremendamente antes de se converter, tanto é que ele achava que pelo seu entendimento Deus deveria ser honrado através da perseguição, só que ele não compreendia coisas que ainda deveriam ser reveladas a ele através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Deus se revela a nós, Deus te capacita,
Deus faz aquilo que você não conseguiria fazer. Ainda que você fale, eu não consigo fazer, Senhor. Deus fala, eu te capacito. E você ouça a voz do Senhor. Você dê crédito às palavras de Deus. Dê crédito às palavras de Deus. Porque Deus faz aquilo que nós não conhecemos e aquilo que nós não falamos. Aquilo que nós não sabemos. Eu vou continuar lendo aqui para nós encerrarmos, irmãos, porque tem muita coisa para falar, como eu disse, né? Bom, aí Deus falou, né? Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos seus serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nesse último versículo aqui, existe uma certa confusão e a gente vai tentar esclarecer aqui. Você ouviu Jesus falando que muitos foram convidados e vieram. Estavam ali no banquete. E Jesus, né, o dono da festa, se deparou com um homem que não estava vestido dignamente. Irmãos, você foi convidado. Você veio à festa. Mas isso não basta. Você precisa estar ali dignamente na presença de Deus. Você precisa estar ali preparado, né, com as suas vestes nupciais, para que você possa receber ali e receber de Deus, né, a dignidade da participação da festa e, né, usufruir daquilo que Deus estabeleceu, né, daquilo, né, que nós, dentro da festa, deveremos estabelecer. Nós deveremos participar, melhor dizendo. Nós, irmãos, fomos chamados e estamos participando daquilo que Deus preparou. Mas ainda assim, se não houver uma postura digna em relação às coisas que são de Deus, as pessoas que estão participando daquilo que Deus preparou serão lançados fora, aonde há choro e ranger de dentes. É muito grande, muito profundo, sabe, aquilo que nós devemos ser em relação a Deus. Não se engane, irmãos, porque você estando dentro da festa, você pode ser lançado fora dela ainda. Você pode ser expulso da festa. Você pode sair da festa. Você foi chamado, veio, mas não se preparou. Não se preparou para a festa. Portanto, você será lançado fora, expulso da onde você deveria estar. Deus falou assim, Jesus falou assim. Então você tem que cuidar da sua vida espiritual. Você tem que cuidar da continuidade daquilo que Deus fez. Deus chamou, você ouviu, então continue dando ouvidos, continue seguindo o Senhor e fazendo aquilo que Ele deseja para a sua vida. Continue executando, continue perseverando, continue fazendo, continue, né, honrando Deus, continue ali, né, fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. Continue, irmãos, continue, não pare, não recue, não retroceda, avance. Cuide da sua vida espiritual, porque você pode perder a sua salvação,
né? Principalmente porque você já estava participando daquilo que Deus preparou para o seu povo e para a sua igreja. E olha o que Jesus falou: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E aqui a palavra escolhido, irmãos, significa aqueles que merecem, né? Muitos são chamados, todos foram chamados, mas poucos são aqueles que vão ser escolhidos para a salvação. E não é escolhido porque Deus faz acepção de pessoas, mas é escolhido porque, né, se prepararam dignamente para a festa. 10 mulheres virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes levaram óleo suficiente para a jornada, as 5 imprudentes não levaram óleo suficiente, não entraram, né? Bateram a porta do noivo e a porta já estava fechada. E a porta já estava fechada. Andavam pelo mesmo caminho, buscavam o mesmo noivo, só que não se prepararam dignamente para o encontro e perderam a sua chance. Tudo está muito ligado, é a mesma palavra, é a mesma mensagem, é o mesmo alerta. Sabe, tudo está ligado. Tudo que Deus falou está ligado. Não existe distorção e não existe, né, outro entendimento que não seja o mesmo daquilo que Deus falou. Que você nesta manhã, sabe, abra os seus olhos, seus ouvidos e cumpra o teu chamado. E sabe qual é o grande chamado de Deus na sua vida? É a salvação. Esse é o grande chamado de Deus na sua vida. Ainda que você queira muitas coisas de Deus nesse mundo, se você perder a salvação, você não cumpriu o propósito de Deus. Você não cumpriu o propósito de Deus, né? Esse é o propósito fundamental do teu nascimento. Quando Deus estabeleceu a sua vida, Deus estabeleceu que você deveria ser salvo. Mas muitos vão perder este chamado. Muitos vão perder, né, aquilo que Deus deseja para as suas vidas. Então que você, sabe, se agarre e se apegue ao Senhor e faça tudo aquilo que Ele manda você fazer, para que você cumpra todos os propósitos de Deus na sua vida, inclusive a salvação. Fique de pé, irmãos, vamos orar. Tem coisas que a gente corre para falar num tempo muito curto, né? Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem, né? E fala através do homem. Então nós confiamos naquilo que Deus fez esta manhã. Feche seus olhos. Eu vou abençoar a sua vida agora em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, Senhor da glória, Pai, que tem se manifestado nas nossas vidas neste lugar, Senhor. Deus que tem falado através do Teu Espírito Santo, Senhor. Deus que tem ecoado nas nossas vidas, Senhor. Deus, Senhor Deus, poderoso e fiel, verdadeiro, Senhor. Deus que rompe cadeias, quebra, Senhor da glória, grilhões, Senhor. Deus altíssimo e tremendo, Pai. Oh Deus, que possibilita a nós, Senhor, termos comunhão contigo, Senhor. Eu te peço, derrama o teu óleo precioso sobre este povo, Senhor. Derrama mais uma vez a porção do teu Espírito. Que sejam cheios do teu Espírito Santo. Que se convençam, Senhor da glória, Pai. Oricalabassúbia e alabaxéia, soribicando alabassúbia.
Se convençam, Senhor, da glória, Pai. Oh Deus, daquilo que Tu queres, Senhor, revelar, Senhor. Se convençam, Senhor, Pai, oh Deus, daquilo que Tu falas, Senhor. Daquilo, Senhor, que Tu desejas para estas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que este óleo precioso, Senhor, oh Deus, escorra, Senhor, sobre todo o corpo desta igreja, deste povo que aqui está reunido, Senhor, para, Senhor da glória, mais uma vez, Senhor, oh Deus, vencer as barreiras e quebrar os grilhões, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, eu oro em nome de Jesus, para abençoar o Teu povo mais uma vez, Senhor. Glorifica o Teu nome então, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Você está abençoado em nome do Senhor.